O Rolex de ouro no pulso de Ricardo Moreira marcava 8h47 quando ele saiu do seu Audi R8 prateado, ajustando o seu fato italiano feito à medida. Ignorou os olhares de admiração dos transeuntes enquanto caminhava em direção ao edifício onde a sua empresa ocupava os 3 últimos andares. Aos 28 anos, Ricardo já alcançara o que muitos precisariam de várias vidas para conseguir: uma fortuna de milhares de milhões, reconhecimento no panorama tecnológico de Lisboa e uma vida que parecia saída de uma revista de luxo. Naquela manhã de outono, porém, algo iria quebrar a sua rotina meticulosamente planeada. A poucos metros da entrada do edifício, os seus olhos captaram uma cena que contrastava fortemente com a prosperidade circundante. Uma jovem numa cadeira de rodas, com 2 meninas gêmeas idênticas ao seu lado, segurava um cartaz escrito à mão. O vento frio agitava os cabelos castanhos das meninas enquanto se aninhavam, partilhando um casaco demasiado fino para a temperatura. Ricardo, inconscientemente, abrandou o passo. Havia algo de hipnótico na dignidade silenciosa daquela mulher. Os seus olhos, de um verde profundo e cansado, encontraram os dele por uma fração de segundo e Ricardo sentiu um formigueiro desconfortável na nuca. As meninas, que não podiam ter mais de 4 anos, sorriram timidamente para os peões, com as bochechas coradas pelo frio da manhã. As suas pequenas mãos entrelaçadas transmitiam uma ligação que ia para além do simples ato de se aquecerem. A mulher não mendigava, não se aproximava de ninguém. Apenas permanecia ali, com uma postura que insinuava uma história não contada. O cartaz nas suas mãos tremia ligeiramente com a brisa da manhã. Por favor, ajude uma mãe e as suas filhas. Qualquer contribuição é bem-vinda. A simplicidade da mensagem contrastava com a complexidade da situação. Ricardo observou. Os seus dedos encontraram instintivamente a carteira no bolso interior do fato. Tirou uma nota de 20 euros, uma quantia que nada significava para ele, mas que talvez fizesse alguma diferença naquele momento. Ao aproximar-se do grupo, notou como as meninas se endireitaram, com os olhos a brilhar com uma esperança que raramente via nas suas interações diárias com executivos e investidores. Obrigada, senhor. A voz da mulher era surpreendentemente melódica, carregando uma suavidade que não condizia com as suas circunstâncias. Beatriz, Carolina, o que dizemos? Obrigada, responderam as gêmeas em uníssono, os seus sorrisos revelando pequenas falhas onde os dentes de leite tinham caído recentemente. Os seus sorrisos eram genuínos, desprovidos da malícia e das segundas intenções a que Ricardo estava tão habituado no seu mundo dos negócios. Por um momento, quis saber mais, perguntar como tinham acabado ali, oferecer mais ajuda. Mas anos de condicionamento no ambiente corporativo fizeram-no recuar, acenar brevemente com a cabeça e continuar para dentro. No elevador espelhado, a sua própria imagem olhava-o de volta com uma expressão que não reconheceu. O reflexo mostrava um homem de sucesso, impecavelmente vestido, mas os seus olhos revelavam uma nova inquietação, uma fenda na sua armadura de autossuficiência. Durante toda a manhã, entre reuniões importantes e decisões multimilionárias, Ricardo deu por si a reviver a cena na sua mente. Como é que uma mulher tão jovem acabara naquela situação? O que teria acontecido ao pai das meninas? E por que raio, de todas as pessoas que se cruzavam diariamente no seu caminho em Lisboa, aquela família em particular penetrara a indiferença que ele cultivara durante tantos anos? Na reunião do conselho, enquanto discutiam a aquisição de uma startup promissora, Ricardo olhava pela janela panorâmica para a atividade dezenas de andares abaixo. Os seus olhos procuravam instintivamente na multidão, procurando aquelas 3 figuras específicas no meio do mar de peões. A apresentação de slides exibia projeções de crescimento impressionantes, mas a sua mente permanecia presa àquele momento no passeio. Senhor Moreira, a sua opinião sobre a proposta? A voz da sua assistente trouxe-o de volta à realidade.
Desculpe, pode repetir a última parte, pediu ele, ajeitando-se na cadeira de couro. Mas mesmo enquanto tentava focar-se nos números e gráficos no ecrã, a sua mente continuava a regressar àquele encontro. Havia algo nos olhos daquela mulher. Não era súplica nem desespero, como ele poderia esperar. Era uma mistura peculiar de força e resignação, como se ela carregasse um segredo que o mundo não estava preparado para ouvir. E aquelas meninas, Beatriz e Carolina, com os seus sorrisos inocentes, como podiam manter aquela alegria em circunstâncias tão adversas? O dia arrastou-se com uma lentidão invulgar. Cada reunião, cada telefonema, cada decisão parecia menos importante em comparação com as questões que agora o assombravam. O seu império de tecnologia e inovação, construído com determinação implacável, pareceu-lhe subitamente vazio de qualquer significado real. Quando a noite finalmente caiu sobre a cidade, Ricardo deu por si a conduzir mais devagar do que o habitual a caminho da sua penthouse. Os seus olhos perscrutavam os passeios, procurando por uma cadeira de rodas e duas pequenas figuras idênticas. Mas elas tinham desaparecido, deixando apenas questões por responder a ecoar na sua mente. No seu apartamento de luxo, com uma vista panorâmica sobre o rio Tejo, Ricardo serviu-se de um whisky single malt de 50 anos. O líquido âmbar girava no copo de cristal enquanto ele olhava para as luzes da cidade. O seu reflexo na janela mostrava um homem diferente daquele que saíra do Audi naquela manhã. Algo mudara, uma mudança sutil, mas inegável. Naquela noite, deitado na sua cama king size com lençóis de algodão egípcio, Ricardo Moreira, o prodígio da tecnologia e bilionário implacável, não conseguiu dormir. Pela primeira vez em muito tempo, todos os seus sucessos e conquistas pareciam insignificantes em comparação com a imagem daquelas 3 pessoas no passeio. No seu mundo de números e algoritmos, aquele encontro casual introduzira uma variável que ele não sabia como processar. Passara uma semana desde aquele encontro no passeio, mas a rotina de Ricardo Moreira já não era a mesma. O seu pequeno almoço gourmet, servido na varanda com vista para o Tejo, tinha agora um sabor diferente. Entre goles de café importado e mordidas em croissants artesanais, os seus pensamentos derivavam para as 3 figuras que encontrara. Não conseguia parar de imaginar os sorrisos sinceros das gêmeas e os olhos verdes e cansados da mãe. No seu closet, que era do tamanho de um apartamento médio, Ricardo ajustava a sua gravata de seda italiana em frente ao espelho. Os seus olhos percorreram as filas de fatos feitos à medida, as dezenas de sapatos perfeitamente alinhados. Pela primeira vez em anos, todo aquele luxo pareceu-lhe excessivo. Não conseguia deixar de pensar no casaco fino que as meninas eram forçadas a partilhar. Durante as reuniões do dia, Ricardo deu por si a olhar pela janela do seu escritório, procurando 3 figuras familiares entre as multidões lá embaixo. As suas notas, geralmente precisas e organizadas, estavam agora desordenadas, com pequenos esboços de cadeiras de rodas e rostos de crianças nas margens. Senhor Moreira. Isabel, a sua assistente, trouxe-o de volta à realidade. O relatório trimestral precisa da sua aprovação até o final do dia. Ricardo acenou com a cabeça, distraído, ainda a olhar para a rua lá embaixo. Uma ideia estava a formar-se na sua mente, a crescer mais forte a cada hora. Ele tinha recursos, contactos, poder. Por que não usá-los para descobrir mais sobre aquela família? Isabel chamou ele através do intercomunicador. Preciso que me faça uma pesquisa. Encontre as melhores agências de investigação privada da cidade, as mais discretas. A assistente não mostrou surpresa. Anos a trabalhar com Ricardo ensinaram-na a não questionar os seus pedidos invulgares. Em poucos minutos, uma lista detalhada apareceu no seu e-mail. Ricardo passou a tarde a analisar as suas opções. Cada agência foi meticulosamente avaliada, o seu historial verificado, as suas referências conferidas.
A mesma dedicação que aplicava às decisões de negócios estava agora direcionada para esta missão pessoal. No final do dia, 3 nomes destacavam-se na lista. Ricardo pegou no telefone e fez a primeira chamada. Investigações privadas. Antônio Costa. Respondeu uma voz profissional. Boa tarde. Daqui fala Ricardo Moreira. Tenho um assunto delicado para discutir. A conversa foi breve e direta. Ricardo explicou a situação em termos gerais, sem revelar os seus motivos pessoais. Uma mulher numa cadeira de rodas com filhas gêmeas, localização aproximada, horários em que costumavam estar naquela área. Informações básicas para iniciar uma investigação. Na sua penthouse, naquela noite, Ricardo olhou para as luzes da cidade com um copo de uísque na mão. O líquido âmbar permaneceu intocado enquanto a sua mente corria. Por que estava ele a fazer isto? O que esperava descobrir? E, mais importante, o que faria com a informação quando a tivesse? O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Antônio Costa. Investigação iniciada. Primeira atualização em 48 horas. Ricardo pousou o telemóvel e caminhou até a janela. Lá embaixo, Lisboa pulsava com a sua vida noturna. Milhões de histórias a desenrolarem-se simultaneamente. Em algum lugar daquela cidade, uma mãe numa cadeira de rodas e as suas filhas gêmeas viviam uma história que, por alguma razão inexplicável, se tinha entrelaçado com a sua. Na sua secretária, abriu um novo ficheiro no seu portátil. Investigação pessoal, escreveu no cabeçalho. Por um momento, os seus dedos pairaram sobre o teclado, hesitantes. Anos no mundo dos negócios ensinaram-no a ser cauteloso, a manter a distância emocional. Mas algo naquela família tocou-o de uma forma que não conseguia explicar. No dia seguinte, Ricardo chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Os seus olhos percorreram o passeio onde as vira pela primeira vez, mas o local estava vazio. Entrou no edifício sentindo uma mistura de desapontamento e alívio. Em 48 horas, começaria a obter respostas para as perguntas que o atormentavam. Durante a reunião do conselho, enquanto discutiam projeções de crescimento e estratégias de mercado, Ricardo rabiscava discretamente notas no seu caderno. Juntamente com gráficos e números, escreveu perguntas. Por que aquele local específico? Há quanto tempo estão nesta situação? Onde vivem? Algum comentário sobre as projeções do terceiro trimestre? Senhor Moreira? Perguntou um dos diretores. Ricardo endireitou-se na cadeira, forçando-se a focar no presente. Por favor, continue a apresentação, respondeu ele, guardando o caderno. Mas a sua mente estava noutro lugar, a contar as horas até receber a sua primeira atualização da investigação. Naquela noite, na sua penthouse, Ricardo criou uma pasta no seu computador intitulada Projeto Pessoal. Lá dentro, começou a organizar as suas próprias observações do breve encontro. A postura digna da mãe, os sorrisos das meninas, o cartaz escrito à mão. Pequenos detalhes que a sua mente tinha registrado inconscientemente. Deitado na sua cama king size, Ricardo Moreira, o implacável bilionário de Lisboa, sentia-se estranhamente vulnerável. Pela primeira vez em anos, estava a embarcar em algo que não conseguia controlar totalmente, impulsionado por um impulso que desafiava a sua habitual lógica fria de negócios. O Rolex na sua mesa de cabeceira marcava 23h47 quando finalmente adormeceu, os seus sonhos preenchidos com imagens de gêmeas sorridentes e olhos verdes que pareciam ver para além da sua fachada de sucesso. Ricardo olhava para o grosso relatório na sua secretária de mogno enquanto a luz do entardecer se filtrava pelas janelas da sua penthouse corporativa. Antônio Costa acabara de entregar pessoalmente a primeira compilação de informações sobre Sofia Santos e as suas filhas. As páginas à sua frente continham muito mais do que ele esperava encontrar. Como pode ver, Sr. Moreira, a história é bastante interessante, observou Antônio, apontando para uma foto em particular.
Nela, uma Sofia mais jovem, com o cabelo mais comprido e um sorriso radiante, estava em frente à Academia de Dança Lusitana, um conhecido estúdio de dança da cidade. Ela era professora lá? Perguntou Ricardo, os seus dedos a traçarem inconscientemente a borda da fotografia. Uma das mais talentosas instrutoras de dança contemporânea da região. Os seus alunos adoravam-na. Ela organizava espetáculos de caridade e participava em competições nacionais. Alguns dos seus alunos chegaram a ingressar em companhias profissionais. Ricardo folheou mais algumas páginas do relatório, deparando-se com recortes de jornais. Uma manchete dizia: Espetáculo de caridade reúne jovens talentos da dança. Na foto que acompanhava, Sofia estava rodeada pelos seus alunos, o seu rosto iluminado por uma paixão que Ricardo reconheceu. Era o mesmo tipo de energia que ele via em empreendedores que eram verdadeiramente apaixonados pelos seus projetos. O acidente aconteceu há 2 anos. Mencionou Antônio brevemente, antes de continuar com outros detalhes. Ricardo manteve a sua atenção nas fotografias mais recentes, tiradas discretamente pelos investigadores. Nelas, as gêmeas brincavam perto da cadeira de rodas da mãe. Beatriz, identificada por um gancho de cabelo colorido, conversava animadamente com um vendedor de castanhas. Ao seu lado, Carolina agarrava-se à manga do casaco da mãe, observando a cena com olhos curiosos e atentos. As meninas são bastante diferentes uma da outra, observou Antônio, notando o interesse de Ricardo nas fotografias. A Beatriz é extrovertida, faz amizade com toda a gente na rua, está sempre a contar histórias, a fazer perguntas. A Carolina é mais reservada, mas muito observadora. Cuida da irmã à sua maneira silenciosa. Ricardo acenou, recordando o breve momento em que as vira. Agora compreendia melhor os pequenos detalhes que notara, como Beatriz sorria abertamente, enquanto Carolina oferecia apenas um sorriso tímido. Conseguimos encontrar alguns vídeos da academia de dança, acrescentou Antônio, colocando uma pendrive sobre a secretária. Pensei que pudesse estar interessado. Mais tarde, sozinho no seu escritório, Ricardo inseriu a pendrive no seu computador. No ecrã, uma Sofia diferente ganhou vida. Ela movia-se com uma graça hipnótica, o seu corpo a traduzir a música em movimento. Noutra gravação, ela guiava um grupo de adolescentes, a sua voz a transbordar de entusiasmo, enquanto explicava uma complexa sequência de passos. O relatório detalhava como Sofia era conhecida pela sua dedicação aos alunos. Dava aulas extras a quem não podia pagar, organizava espetáculos de caridade e encontrava sempre tempo para sessões de treino individuais. Após o acidente, explicou Antônio, as suas contas médicas esgotaram todas as suas poupanças. O seguro mal cobriu os procedimentos essenciais. Ela tentou dar algumas aulas teóricas privadas em casa durante a recuperação, mas a sua condição física. Ricardo tomou algumas notas no seu caderno de couro. Números, datas, factos. Era mais fácil processar tudo como dados objetivos, como se fosse apenas mais uma análise de negócios. Mas algo na história escapava à frieza dos números. O relatório também incluía informações sobre a rotina atual da família. Sofia acordava as meninas às 6h30 todos os dias. Beatriz insistia sempre em escolher a sua própria roupa, enquanto Carolina vestia silenciosamente o que a mãe escolhia. Às 7h15, partiam para a escola pública local, uma viagem que demorava 40 minutos devido aos passeios mal adaptados para cadeiras de rodas. A Beatriz fala com toda a gente pelo caminho, dizia o relatório. Ela cumprimenta os lojistas, faz perguntas aos transeuntes, comenta o tempo. A Carolina fica perto da cadeira de rodas, sempre atenta a obstáculos no caminho da mãe. Ricardo deu por si a sorrir ao ler como Beatriz convencera um vendedor de fruta a dar à irmã uma maçã extra, simplesmente porque elogiou a montra colorida. Carolina, por outro lado, notara quando a cadeira de rodas da mãe precisava de um ajuste e encontrara um mecânico de bicicletas que resolveu o problema gratuitamente.
O sol já se tinha posto quando Ricardo terminou de rever todo o material. O seu uísque, servido horas antes, permanecia intocado na mesa. As páginas finais do relatório continham informações financeiras, contas em atraso, dívidas médicas, renda sempre no limite. Mais alguma coisa que eu deva investigar, Sr. Moreira? Perguntara Antônio antes de sair. Ricardo hesitou. Havia muito mais que ele queria saber, mas algo o impedia de ir demasiado fundo. Mantendo uma postura profissional, respondeu: continue a monitorizar. Quero atualizações semanais. Agora, a sós com os seus pensamentos, Ricardo dirigiu-se à janela do seu escritório. Lá embaixo, a cidade iluminava-se para a noite. Em algum lugar daquela vasta paisagem urbana, Sofia Santos estava provavelmente a ajudar as filhas com os trabalhos de casa, ou talvez a contar uma história para adormecer. Uma gravação da antiga atuação de Sofia ainda tocava silenciosamente no ecrã do seu computador. Os seus movimentos graciosos contrastavam fortemente com a sua imagem atual, confinada a uma cadeira de rodas. No entanto, havia algo nos seus olhos que permanecia inalterado, uma resiliência que nem a tragédia conseguira extinguir. Ricardo fechou o ficheiro de vídeo e começou a organizar metodicamente todos os materiais numa pasta. Números, factos, histórias, tudo categorizado com a mesma eficiência que usava nos seus negócios. Mas, pela primeira vez na sua carreira, sentiu que os dados nas suas mãos contavam mais do que uma simples história de sucesso ou fracasso. Antes de guardar a última foto, o seu olhar demorou-se novamente nas gêmeas. Beatriz com o seu sorriso rasgado e Carolina com o seu olhar perspicaz. Duas faces diferentes da mesma moeda, unidas pelo amor à mãe e por uma força que ele começava a admirar, mesmo que ainda não o pudesse admitir a si mesmo. O envelope pardo sobre a mesa parecia mais pesado do que realmente era. Antônio Costa acabara de sair do escritório de Ricardo, deixando para trás o relatório final da investigação. Há algo que precisa de ver, foram as suas últimas palavras, ditas com uma gravidade invulgar. Ricardo serviu-se de um copo de água, ignorando o uísque que normalmente escolheria. As suas mãos tremiam ligeiramente ao abrir o envelope. A primeira página continha informações básicas sobre o acidente: data, hora, local. Nada que ele já não soubesse. Foi na segunda página que o seu mundo começou a desmoronar. Relatório policial, número 2023-1-879. Veículo envolvido: Audi A8, matrícula RM 4721. Proprietário registrado: Ricardo Moreira. Nota: o condutor abandonou o local sem prestar auxílio. O copo escorregou-lhe dos dedos, estilhaçando-se no chão. Ricardo sentiu o ar a faltar-lhe nos pulmões, enquanto fragmentos de memórias há muito reprimidas começavam a emergir. A noite do acidente, o jantar com investidores, os inúmeros copos de uísque, o seu orgulho ferido quando alguém sugeriu que ele não deveria conduzir. Não, murmurou ele, passando as mãos pelo rosto. Não pode ser. Mas era. As páginas seguintes continham todos os detalhes que a sua mente se esforçara tanto por esquecer. Ele insistira em conduzir, ignorando os protestos dos seus colegas. O mundo girava ligeiramente, mas o seu ego recusava-se a permitir-lhe chamar um motorista. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O seu reflexo no vidro mostrava um homem que mal reconhecia. Naquela noite fatídica, no seu estado de embriaguez, perdera o controle do carro. O impacto, o som de metal a torcer-se e depois, a fuga. Ele simplesmente ligara o carro novamente e partira, deixando para trás uma família em pedaços. As imagens regressavam agora em flashes dolorosos. Pelo espelho retrovisor, vira as luzes de emergência a chegar, mas não parou. O seu advogado tratou de tudo na manhã seguinte, mantendo o seu nome fora dos registros públicos. Um assunto administrativo, dissera o homem. Ricardo nunca fez perguntas.
Ele nunca quis saber quem tinha magoado. Oh, meu Deus! Sussurrou ele, pressionando a testa contra o vidro frio. O que eu fiz? As suas pernas fraquejaram. Ricardo escorregou para o chão, de costas contra a parede. Lágrimas que não derramava há anos começaram a correr livremente. Na sua mente, via Sofia a dançar nos vídeos que assistira, o seu corpo a mover-se com uma graça que ele lhe roubara para sempre. E as meninas, Beatriz e Carolina. Enquanto ele dormia na sua cama luxuosa naquela noite, elas estavam no hospital, à espera de notícias da mãe. Quantas noites teriam chorado? Quantos sonhos foram desfeitos por causa da sua cobardia? A dor no seu peito era física, como se o seu coração estivesse a ser esmagado pelo peso da sua culpa. Ricardo ficou ali, sentado no chão do seu escritório, durante horas. O sol pôs-se e as luzes automáticas acenderam-se, iluminando-o na mesma posição. O seu telemóvel tocou repetidamente, mas ele não se moveu para atender. O mundo exterior parecia distante, irreal. Quando finalmente se levantou, as suas pernas estavam dormentes. Cambaleou até a sua secretária, onde os relatórios ainda estavam abertos. As últimas páginas mostravam fotos recentes de Sofia com as meninas, os seus sorrisos corajosos, a sua dignidade inabalável apesar das dificuldades que ele causara, e depois cobardemente ignorara. Como? Perguntou ele em voz alta. Como é que ela consegue sorrir depois de tudo o que eu fiz? O seu olhar vagueou pela sala, pousando nos prêmios e reconhecimentos que decoravam as paredes. Jovem empreendedor do ano, inovador tecnológico, 40 abaixo dos 40. Títulos ocos que agora pareciam zombar dele. Todo o seu sucesso, toda a sua riqueza, construídos sobre o seu silêncio e cobardia. Ricardo ligou o seu portátil com os dedos trêmulos. Abriu um novo documento e começou a digitar furiosamente. Ideias, planos, números. Um centro de apoio. Não, múltiplos centros. Lugares que ofereceriam cuidados médicos, reabilitação, apoio psicológico. Espaços onde pessoas como Sofia pudessem encontrar ajuda real, não apenas caridade superficial. As horas passaram enquanto ele trabalhava obsessivamente no projeto. Ao amanhecer, Ricardo tinha um plano abrangente esboçado. Usaria a sua fortuna, os seus contactos, a sua influência. Criaria algo que pudesse realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Mas ainda não era suficiente. Nada seria jamais suficiente para apagar a sua cobardia daquela noite. Ele caminhou até a casa de banho do seu escritório e olhou para o seu reflexo no espelho. O homem que o olhava de volta estava desgrenhado, com os olhos vermelhos e o rosto manchado de lágrimas. Já não era o implacável bilionário da tecnologia, o prodígio de Lisboa. Era apenas um cobarde a enfrentar as consequências das suas ações. Como vou olhá-las nos olhos? Perguntou ele ao seu reflexo. Sofia, Beatriz, Carolina. Agora tinham nomes, rostos, histórias. Já não eram apenas vítimas anônimas da sua irresponsabilidade. Voltou à sua secretária e pegou na última foto do relatório. Beatriz sorria abertamente para a câmara enquanto Carolina abraçava a mãe. Era uma imagem de amor, força e resiliência. Tudo o que ele não fora naquela noite fatídica. Ricardo abriu uma gaveta e tirou uma garrafa de uísque que guardava lá. Por um momento, os seus dedos apertaram o vidro com força. Depois, deliberadamente, caminhou até o caixote do lixo e deixou a garrafa cair. O som do vidro a estilhaçar-se ecoou pela sala como uma promessa. Isabel chamou ele à sua assistente através do intercomunicador. Cancele todos os meus compromissos para esta semana e entre em contato com a nossa equipa jurídica. Temos um novo projeto para desenvolver. Ele olhou novamente para a janela, para a cidade a acordar lá embaixo. Em algum lugar, Sofia estava provavelmente a preparar as filhas para a escola, a enfrentar mais um dia de desafios que ele lhe infligira com a sua cobardia. Não posso mudar o passado, murmurou para si mesmo.
mas talvez possa fazer algo sobre o futuro. E, pela primeira vez, desde que abrira aquele envelope, Ricardo Moreira sentiu algo para além da culpa esmagadora. Era um sentimento pequeno e frágil, mas estava lá. A determinação de enfrentar as consequências dos seus atos, por mais doloroso que o processo pudesse ser. Em apenas 3 meses, o antigo edifício comercial no coração de Lisboa fora completamente transformado. O Centro Comunitário Esperança ocupava agora todos os 5 andares da estrutura totalmente renovada. A sua fachada moderna e acolhedora destacava-se na paisagem urbana. Ricardo Moreira dedicara todos os momentos de vigília à criação deste espaço, supervisionando pessoalmente cada detalhe do projeto. O rés do chão albergava a recepção principal e uma grande área médica com consultórios equipados para várias especialidades. Rampas e elevadores espaçosos garantiam a total acessibilidade para cadeiras de rodas. As paredes, pintadas em tons suaves de azul e verde, exibiam murais de artistas locais, transformando cada corredor numa galeria viva. Senhor Moreira, as últimas peças de equipamento para a sala de fisioterapia acabaram de chegar. Informou Isabel, que agora atuava como coordenadora administrativa do centro. Ricardo acenou, observando os técnicos a instalar equipamentos de última geração. No segundo andar, a creche já estava em pleno funcionamento. Risos de crianças ecoavam pelos corredores enquanto educadores treinados conduziam atividades lúdicas e educativas. O espaço fora projetado para acomodar crianças de diferentes idades e necessidades, para que os pais pudessem participar nos programas do centro sem preocupações. O terceiro andar era dedicado à formação profissional. Salas de aula modernas e laboratórios de informática ofereciam cursos gratuitos em várias áreas. Queremos dar às pessoas as ferramentas para reconstruírem as suas vidas, explicou Ricardo durante uma reunião de equipa. Não se trata de caridade, trata-se de oportunidade. No quarto andar, uma equipa multidisciplinar de psicólogos e assistentes sociais fornecia apoio emocional e orientação. Salas de terapia individual e espaços de apoio em grupo foram cuidadosamente planeados para conforto e privacidade. O quinto e último andar apresentava um grande espaço multiusos, com uma biblioteca, sala de música e área de convívio. As janelas panorâmicas ofereciam um lembrete constante da comunidade mais ampla que pretendiam servir. Precisamos de chegar a mais pessoas, insistiu Ricardo nas reuniões semanais. A sua equipa de divulgação desenvolvera uma vasta campanha, folhetos, anúncios em jornais locais, parcerias com outras organizações de assistência social. Numa manhã particularmente movimentada, Sofia Santos segurava um desses folhetos nas suas mãos trêmulas. Beatriz apanhara o papel colorido de alguém na rua, atraída pela imagem de crianças a brincar na capa. "Olha, mãe!" exclamou Beatriz, apontando para as fotos. "Eles têm um parque infantil igual ao da nossa escola." Sofia examinou o material com atenção. O Centro Comunitário Esperança oferecia exatamente os serviços de que ela e as filhas precisavam desesperadamente: cuidados médicos especializados, fisioterapia, creche para as meninas e cursos de formação profissional. Parecia demasiado bom para ser verdade. E é tudo gratuito, murmurou para si mesma, relendo o folheto pela terceira vez. Carolina, sempre atenta às expressões da mãe, aproximou-se silenciosamente. "Podemos ir ver, mãe?" perguntou ela, com a sua voz suave. Sofia dobrou o folheto e guardou-o na mala. Anos de luta ensinaram-na a desconfiar de ofertas milagrosas, mas as contas médicas continuavam a acumular-se e as suas filhas precisavam de mais do que ela podia oferecer sozinha. Na semana seguinte, Sofia pesquisou sobre o centro, falou com assistentes sociais, procurou informações online. O nome de Ricardo Moreira aparecia em todas as notícias sobre o projeto, mas ela não o associou ao homem bem vestido que lhe dera dinheiro meses antes. Centro Comunitário Esperança oferece esperança a famílias em dificuldades,
Lia-se numa manchete local. As fotos mostravam instalações modernas, pessoal profissional, sorrisos genuínos. Mesmo assim, Sofia hesitou. E se não nos aceitarem? Perguntou ela ao seu reflexo uma noite, depois de deitar as meninas. E se for apenas mais uma desilusão? Mas as suas necessidades eram urgentes. A renda estava novamente em atraso e a sua cadeira de rodas precisava de manutenção. Beatriz desenvolvera uma tosse persistente que exigia atenção médica e Carolina estava a tornar-se cada vez mais silenciosa na escola. Numa quinta-feira de manhã, depois de deixar as meninas na escola, Sofia finalmente ganhou coragem. Manobrou a sua cadeira de rodas até ao endereço no folheto, o seu coração a bater mais rápido a cada quarteirão da cidade. A fachada era impressionante, mas acolhedora. Rampas suaves e portas automáticas convidavam-na a entrar. No átrio, uma recepcionista cumprimentou-a com um sorriso gentil. — Bom dia, em que posso ajudar? Sofia respirou fundo, segurando o folheto machucado nas mãos. — Vim pedir informações sobre os vossos serviços. — Claro. Deixe-me apresentar-lhe a nossa assistente social. Ela pode explicar todos os programas que oferecemos. Enquanto esperava, Sofia observou a atividade do centro. Viu mães com filhos a dirigirem-se para a creche, idosos a serem acompanhados para consultas médicas, jovens a carregar material de estudo debaixo do braço. O ambiente era limpo, organizado, mas sem a frieza institucional que temia. Mariana, a assistente social, era uma mulher de meia-idade com olhos bondosos e uma voz calma. Levou Sofia a uma sala confortável, adaptada para a sua cadeira de rodas. — Fale-me de si e das suas necessidades, convidou Mariana, gentilmente, sem pressa ou julgamento. As palavras saíram hesitantes no início, depois com mais facilidade. Sofia falou sobre as suas dificuldades com o transporte, as suas necessidades médicas e o seu desejo de voltar a trabalhar. Mencionou as gêmeas, descrevendo as suas personalidades únicas, os seus sonhos e os seus desafios. — Temos programas que podem ajudar em todas essas áreas, explicou Mariana, apresentando cada serviço disponível. E podemos começar com uma avaliação médica completa, se quiser. A nossa equipe de fisioterapia é excelente. Sofia sentiu lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Isto parece demasiado perfeito. Compreendo a sua hesitação, disse Mariana com um sorriso gentil. Que tal começar devagar? Pode trazer as meninas no sábado, dar uma olhada, ver como se sente. No caminho de volta para ir buscar as filhas, Sofia sentiu uma mistura de esperança e apreensão. O centro oferecia tudo o que ela precisava, mas anos de desilusão ensinaram-na a ser cautelosa. — Como foi o teu dia, mãe? Perguntou Beatriz assim que a viu no portão da escola. — Foi interessante, querida, respondeu Sofia, observando as duas meninas a aproximarem-se. — O que acham de visitar um lugar novo no sábado? Aquele lugar do folheto? Os olhos de Beatriz iluminaram-se. Carolina simplesmente apertou a mão da mãe, numa pequena demonstração de apoio silencioso. — Sim, o Centro Esperança, confirmou Sofia, surpreendida com a sua própria decisão. Vamos dar-lhe uma oportunidade. Naquela noite, depois de deitar as meninas, Sofia releu o folheto mais uma vez. As palavras esperança e um novo começo destacavam-se no texto. Talvez, apenas talvez, este fosse o início de algo novo para a sua família. Entretanto, no seu escritório no último andar do centro, Ricardo Moreira olhava para a cidade através das janelas. Ele não sabia que Sofia tinha visitado naquele dia, nem que planeava regressar no sábado. Mas cada pessoa que passava pelas portas do Centro Esperança carregava um pouco da sua culpa, e cada sorriso que ele conseguia proporcionar era um pequeno passo em direção à redenção que procurava. Os números da primeira semana excederam as nossas expectativas, relatou Isabel, entregando-lhe um resumo. Ricardo apenas acenou, com a mente noutro lugar. Para ele, o centro era apenas o começo.
Tinha planos para expandir, abrir mais locais, chegar a mais pessoas. Não por reconhecimento ou prestígio, mas por uma profunda necessidade de transformar a sua culpa em algo significativo. Enquanto o sol se punha sobre Lisboa, duas pessoas admiravam o mesmo pôr do sol de pontos diferentes da cidade. Uma mãe a sonhar com possibilidades para as suas filhas e um homem oprimido por um segredo que em breve teria de enfrentar. O sábado amanheceu com uma luz diferente para Sofia Santos. Acordara antes do despertador, com os nervos a torcerem-lhe o estômago enquanto preparava as meninas para a sua primeira visita ao Centro Comunitário Esperança. Beatriz não parava de falar do parque infantil que vira no folheto, enquanto Carolina arrumava metodicamente a sua pequena mochila com lápis de cor e papel. Vamos chegar cedo, decidiu Sofia, verificando 2 vezes se tinha todos os documentos necessários. A viagem até o centro pareceu mais longa naquela manhã, cada quarteirão da cidade carregado de antecipação. Ao mesmo tempo, Ricardo Moreira já estava no seu discreto escritório no último andar do centro. Trocara o seu fato habitual por uma roupa mais casual, calças de ganga, uma camisa simples, sem gravata. Para os visitantes do centro, ele era apenas mais um funcionário administrativo. Senhor Moreira. Isabel entrou silenciosamente. A família Santos é esperada por volta das 9h. O coração de Ricardo acelerou. Ele memorizara cada detalhe do ficheiro de Sofia, mas a ideia de a ver pessoalmente, sabendo o que sabia, fazia as suas mãos tremerem ligeiramente. Às 8h45, Sofia e as gêmeas entraram pelas portas automáticas do centro. O átrio estava calmo àquela hora, com apenas alguns funcionários a começar os seus turnos. Beatriz apontou imediatamente para um mural colorido na parede, enquanto Carolina permanecia perto da cadeira de rodas da mãe, a observar tudo com olhos perspicazes. Bom dia. Mariana, a assistente social, aproximou-se delas com um sorriso caloroso. Fico tão feliz por terem vindo. Vamos começar a visita? Do seu ponto de vista estratégico no mezanino, Ricardo observava a cena a desenrolar-se. Sofia parecia mais tensa do que ele se lembrava, com as mãos a agarrar gentilmente os braços da cadeira de rodas. As gêmeas, por outro lado, irradiavam curiosidade. A visita começou no rés do chão. Mariana mostrou-lhes os consultórios médicos, explicando os diferentes serviços disponíveis. Temos fisioterapeutas especializados em reabilitação, disse ela, notando o interesse de Sofia. Podemos marcar uma avaliação hoje mesmo, se quiser. Beatriz largou a mão da mãe para examinar um modelo de anatomia humana numa das salas, fazendo perguntas que fizeram os funcionários sorrir. Carolina, entretanto, tomava notas cuidadosamente no seu pequeno caderno. No segundo andar, a creche provocou reações diferentes nas gêmeas. Beatriz correu diretamente para a diária de jogos, enquanto Carolina observava o canto de leitura com interesse. As crianças podem ficar aqui enquanto os pais participam nas atividades do centro, explicou Mariana. Temos educadores qualificados e um programa de aprendizagem estruturado. Ricardo, que descera discretamente para ver mais de perto, sentiu um nó na garganta ao ver Beatriz a rir com outras crianças. O seu entusiasmo lembrava-o dolorosamente da inocência que ele quase destruíra naquela noite trágica. A visita continuou no terceiro andar, onde eram oferecidos cursos de formação profissional. Sofia mostrou particular interesse no laboratório de informática. Sempre quis aprender mais sobre tecnologia, admitiu ela timidamente. Temos cursos básicos e avançados, respondeu Mariana. Fornecemos todo o material necessário. No quarto andar, dedicado ao apoio psicológico, Carolina surpreendeu todos ao fazer uma pergunta. As pessoas vêm aqui quando estão tristes? Mariana ajoelhou-se para encontrar os olhos da menina. Sim, querida. E também quando precisam de conversar ou entender melhor os seus sentimentos. Ricardo, que seguia à distância, sentiu os seus olhos a arder. A sensibilidade de Carolina era espantosa para uma criança tão pequena. O quinto andar,
com a sua biblioteca e áreas de convívio, foi o que Sofia pareceu apreciar mais. Através das janelas, podia-se ver a cidade inteira. É como estar mais perto do céu, sussurrou Beatriz, pressionando o nariz contra o vidro. Se quiser, podemos começar com sessões de fisioterapia 2 vezes por semana, sugeriu Mariana quando regressaram à recepção. As meninas podem ficar na creche enquanto estiver nas suas consultas. Sofia hesitou por um momento, as suas mãos inquietas sobre as rodas da cadeira de rodas. E quanto custa tudo isto? Absolutamente nada, sorriu Mariana, gentilmente. O Centro Esperança existe para ajudar pessoas como a senhora, Sofia. A observar de longe, Ricardo viu os ombros de Sofia relaxarem ligeiramente. Uma única lágrima escorregou pelo seu rosto antes de ela a limpar discretamente. Na segunda-feira seguinte, Sofia começou a sua primeira sessão de fisioterapia. As gêmeas foram recebidas na creche de braços abertos. Beatriz tornou-se imediatamente o centro das atenções com as suas histórias, enquanto Carolina encontrou paz na pequena biblioteca infantil. Nas semanas que se seguiram, Ricardo manteve uma vigilância silenciosa. Observou de longe o progresso de Sofia na terapia, a forma como o seu rosto se iluminava quando conseguia um novo movimento. Viu Beatriz a fazer amigos com a sua personalidade extrovertida, e Carolina a florescer lentamente à sua maneira silenciosa. Cada vez que as meninas riam, Ricardo sentia um punhal no coração. Cada sorriso de Sofia era um lembrete do que ele lhe tirara. Mas havia também outra coisa, uma tênue esperança de que, de alguma forma, o centro estivesse a fazer a diferença. As gêmeas Santos são notáveis, comentou uma das educadoras numa reunião. A Beatriz tem um talento musical natural, e a Carolina, bem, ela já está a ler acima do seu nível de escolaridade. Ricardo apenas acenou, guardando cada pedaço de informação como um tesouro precioso e doloroso. No seu escritório, mantinha uma pasta com os relatórios de progresso da família, documentando meticulosamente cada pequena conquista. 1 mês depois de iniciar a terapia, Sofia já mostrava melhorias significativas. Sentava-se mais direita, movia-se com mais confiança. As gêmeas também estavam a prosperar. Beatriz juntara-se ao coro infantil, enquanto Carolina se inscrevera num pequeno clube de escritores. Numa tarde particularmente soalheira, Ricardo estava no seu escritório a observar enquanto Sofia e as meninas desfrutavam de um piquenique no jardim do centro. Beatriz girava à volta da mãe a contar uma história animada, enquanto Carolina desenhava silenciosamente no seu caderno. O riso delas chegava-lhe através da janela aberta. A cena era tão doméstica, tão cheia de vida, que Ricardo sentiu o peito apertar. Ali estavam elas, 3 pessoas cujas vidas ele mudara irreversivelmente, a encontrar alegria apesar de tudo, por causa de tudo. Senhor Moreira. Isabel interrompeu os seus pensamentos. Os relatórios mensais estão prontos para a sua análise. Ricardo acenou com relutância, afastando-se da janela. Os números no relatório mostravam o sucesso do Centro Esperança. Centenas de pessoas atendidas, dezenas de histórias inspiradoras. Mas, para ele, todo o projeto se resumia a 3 sorrisos no jardim. Naquela noite, antes de sair do centro, Ricardo passou pela creche vazia. Na parede, entre outros desenhos, encontrou um de Beatriz, um arco-íris brilhante sobre o que parecia ser o Centro Esperança. Ao lado, um texto cuidadosamente escrito por Carolina. Um lugar onde a mãe sorri mais. Ricardo tocou no desenho levemente, sentindo o peso das suas ações e a responsabilidade da sua redenção. O Centro Esperança estava a fazer exatamente o que ele sonhara, trazer luz a vidas que ele ajudara a escurecer. Mas a verdade ainda pairava sobre ele como uma sombra, um segredo que eventualmente teria de ser revelado. Por agora, contentava-se em ser uma presença silenciosa,
Um guardião invisível a observar de longe, enquanto Sofia e as suas filhas construíam uma nova vida, um dia de cada vez. Uma terça-feira chuvosa trouxe o momento que Ricardo tanto temia como secretamente desejava. Sofia tinha uma consulta com um especialista em reabilitação e a creche estava inesperadamente fechada para manutenção. Beatriz e Carolina esperavam na área de recepção dos consultórios médicos, a partilhar um livro de histórias. Ricardo estava a passar casualmente no corredor quando as viu. O seu coração acelerou e, por um momento, considerou continuar a andar. Mas algo na forma como Carolina franzia a testa para as palavras difíceis, enquanto Beatriz gesticulava animadamente a explicar a história, fê-lo parar. "Gostam de livros?" perguntou ele suavemente, aproximando-se com cuidado para não as assustar. Beatriz olhou para cima imediatamente, o seu rosto a abrir-se no seu sorriso característico. Carolina, mais reservada, instintivamente segurou o livro mais perto do peito. "É sobre uma menina que encontra uma porta mágica", respondeu Beatriz, animada. "A Carolina está a ajudar-me com as palavras grandes." Ricardo puxou uma cadeira, mantendo uma distância respeitosa. "Posso saber que palavras são essas?" "Musa", pronunciou Carolina em voz baixa, surpreendendo todos ao falar primeiro. "E extraordinário. Palavras muito importantes para uma história mágica", comentou Ricardo, lutando contra um nó na garganta. Ver as meninas de perto, ouvir as suas vozes, era diferente de as observar à distância. "Trabalha aqui?" perguntou Beatriz, inclinando a cabeça com curiosidade. "Sim", respondeu Ricardo, nervoso, ajustando os óculos. "Ajudo a garantir que tudo funciona bem no centro." "Então foi você que pôs as fotografias nas paredes?" continuou Beatriz. "Adorei a do dragão a ler livros na biblioteca." Ricardo sorriu, recordando a arte que ele pessoalmente escolhera. "Pensei que as crianças iam gostar. A Carolina desenha melhor", declarou Beatriz com orgulho de irmã. "Mostra-lhe, Carol." Carolina hesitou, mas acabou por tirar o seu caderno de esboços da sua pequena mochila. Ricardo admirou as linhas delicadas, cenas do centro, retratos da irmã e muitos, muitos desenhos da mãe. "São lindos", disse ele sinceramente. "A forma como captas os detalhes é muito boa. A mãe diz que a Carolina vê coisas que as outras pessoas não reparam", explicou Beatriz, passando o braço pelos ombros da irmã. "E tu, Beatriz, o que mais gostas de fazer?" perguntou Ricardo, notando como a menina praticamente vibrava com energia reprimida. "Contar histórias e cantar. Entrei para o coro, sabia? Vamos ter um concerto de Natal." O seu entusiasmo era contagiante. Queria que a mãe pudesse dançar outra vez para poder ver. O sorriso de Ricardo vacilou por um momento. Carolina, sempre perspicaz, notou a mudança na sua expressão. "Está triste?" perguntou ela com a sua voz gentil. "Às vezes os adultos ficam tristes a pensar em coisas de adultos", respondeu Ricardo, tentando manter a voz firme. "Mas conta-me mais sobre o concerto de Natal." Beatriz lançou-se numa descrição detalhada dos ensaios, das canções escolhidas, dos fatos planeados. Carolina acrescentava ocasionalmente detalhes que a irmã se esquecia, as duas a trabalhar em perfeita sintonia. "A mãe chora às vezes", disse Carolina de repente, durante uma pausa na narrativa de Beatriz. "Quando pensa que não estamos a ver." Ricardo sentiu como se todo o ar lhe tivesse sido sugado dos pulmões. "O que fazem quando isso acontece?" "Eu conto histórias engraçadas", respondeu Beatriz imediatamente. "E eu faço desenhos", acrescentou Carolina, até ela sorrir outra vez. Ricardo lutou contra as lágrimas que ameaçavam formar-se. A resiliência das meninas, a sua devoção à mãe, era ao mesmo tempo inspiradora e devastadora. "Vocês as duas são muito especiais", disse ele com a voz ligeiramente rouca. "A nossa professora disse que somos como duas partes da mesma estrela", disse Beatriz orgulhosa. "Diferentes,
mas brilhamos juntas. E a vossa mãe, ela gosta do centro? Carolina acenou solenemente. Ela sorri mais aqui. E os exercícios estão a ajudar, acrescentou Beatriz, animada. Ontem ela conseguiu mexer os dedos dos pés. Só um bocadinho, mas ficou tão feliz. Ricardo absorveu cada palavra, cada expressão. Era tão diferente de ler sobre o progresso delas em relatórios médicos. Podia ver a alegria genuína nos rostos das meninas enquanto descreviam as pequenas vitórias da mãe. Às vezes tenho medo, confessou Carolina, em voz baixa, surpreendendo tanto Ricardo como Beatriz. De que tens medo, querida? Perguntou Ricardo gentilmente. De que um dia não possamos mais vir aqui, que volte a ser como era antes. Beatriz abraçou imediatamente a irmã. Mas agora é diferente. O centro é mágico, não é, senhor? João, improvisou Ricardo rapidamente. Podem chamar-me João, e não precisam de ter medo. Este centro estará sempre aqui para vocês. Era uma promessa que ele pretendia cumprir a qualquer custo. Senhor João, disse Beatriz com o rosto subitamente sério. Pode fazer mais centros como este? Para outras pessoas como a mãe? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. É exatamente isso que estamos a planear fazer, respondeu ele, sinceramente. O som de rodas a aproximarem-se fez os três virarem a cabeça. Sofia estava a regressar da sua consulta. Tenho de ir agora, disse Ricardo, levantando-se rapidamente. Foi bom conhecer-vos melhor. Vai voltar para falar mais? Perguntou Beatriz, esperançosa. E para ver os meus outros desenhos? Acrescentou Carolina, timidamente. Ricardo acenou, incapaz de confiar na sua própria voz naquele momento. Afastou-se rapidamente, virando uma esquina exatamente quando Sofia chegava perto das meninas. No seu escritório, alguns minutos depois, Ricardo finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. A inocência das gêmeas, a sua capacidade de amar e cuidar perante as dificuldades, tocara-lhe profundamente na alma. Pegou no seu telemóvel e marcou um número familiar. Isabel, preciso que acelere os nossos planos para os novos locais do centro e quero que o orçamento de apoio familiar seja duplicado. Olhando pela janela, viu Sofia e as meninas a saírem. Beatriz estava provavelmente a tagarelar sobre o seu novo amigo, o Senhor João, enquanto Carolina segurava um pequeno guarda-chuva sobre a mãe. Ricardo sabia que aquela conversa mudara algo fundamental dentro dele. Já não se tratava apenas de culpa ou redenção. Tratava-se de garantir que aquelas meninas, e muitas outras crianças como elas, nunca mais teriam de temer o que o amanhã poderia trazer. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. As vozes das gêmeas ecoavam na sua mente, cada palavra uma agulha na sua consciência. A forma como Beatriz falava da mãe a dançar novamente, a confissão silenciosa de Carolina sobre os seus medos noturnos, tudo girava num vórtice de culpa que ameaçava consumi-lo. Na sua penthouse, ele andava de um lado para o outro, a reviver cada momento do seu encontro. O sorriso confiante de Beatriz, os esboços detalhados de Carolina. Como podia ele fingir ser apenas o João, um funcionário comum do centro, quando as suas ações tinham mudado para sempre a vida daquelas crianças? Sofia também lutava para dormir naquela noite. Algo no homem que falara com as suas filhas a inquietava. Havia uma familiaridade no seu rosto, uma sensação perturbadora de que o deveria reconhecer. Ele foi muito simpático, mãe, dissera Beatriz, animada, a caminho de casa. Disse que vai construir mais centros para ajudar as pessoas. E gostou dos meus desenhos, acrescentou Carolina, baixinho, um pequeno sorriso a iluminar o seu rosto, habitualmente sério. Sofia não conseguia explicar o seu desconforto. O homem parecia genuinamente interessado nas suas filhas, e as gêmeas sentiam-se claramente à vontade com ele. Mas havia algo nos seus olhos, uma tristeza profunda, uma culpa mal disfarçada que a perturbava. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao centro
ainda mais cedo. Os seus olhos encovados e as mãos trêmulas não passaram despercebidos a Isabel. "Senhor Moreira, está tudo bem?" perguntou ela, claramente preocupada. "Apenas uma noite difícil", respondeu ele automaticamente, embora soubesse que era muito mais do que isso. A máscara que usara durante tanto tempo estava a começar a rachar. Durante a reunião de equipa da manhã, Ricardo mal conseguia concentrar-se. Cada menção a programas de reabilitação trazia Sofia à mente. Qualquer discussão sobre atividades infantis despoletava imagens das gêmeas. "Precisamos de expandir o programa de apoio psicológico", disse ele, abruptamente, interrompendo uma discussão sobre o orçamento. "E quero relatórios diários sobre o progresso da família Santos." A sua obsessão estava a tornar-se óbvia. A equipa trocou olhares preocupados, mas ninguém se atreveu a desafiá-lo. Mais tarde, no corredor, Ricardo quase colidiu com Sofia. Ela estava a sair da sua sessão de fisioterapia e ele estava demasiado distraído para notar a sua aproximação. "Desculpe", murmurou ele, ajudando a estabilizar a cadeira de rodas dela. Os seus olhos encontraram-se por um breve momento e Ricardo sentiu o coração parar. "Você é o João, certo?" perguntou Sofia, uma ligeira ruga na testa, a indicar que estava a tentar situá-lo na sua memória. "As minhas filhas falaram muito de si." Ricardo só conseguiu acenar, com a garganta subitamente seca. De perto, ele viu as tênues linhas de preocupação à volta dos olhos dela, as marcas que a sua irresponsabilidade deixara. "Elas são umas miúdas especiais", conseguiu ele dizer, com a voz rouca. "Elas são mesmo", sorriu Sofia, o mesmo sorriso que ele vira nos vídeos de antes do acidente. "Ajudaram-me tanto desde..." Ela não terminou a frase, mas não precisou. Ricardo sentiu o peso daquele silêncio como uma acusação. "Tenho de ir", disse ele, de repente, praticamente correndo para o seu escritório. Trancado na sua sala, Ricardo sentia-se a sufocar. Pegou no telemóvel, os dedos a pairar sobre o número do seu advogado. Seria tão fácil continuar a esconder a verdade, a manter a fachada de um benfeitor anônimo. "Senhor Moreira." A voz de Isabel através do intercomunicador sobressaltou-o. "As crianças do coro estão a ensaiar no salão multiusos." A Beatriz Santos perguntou se o Sr. João podia ir assistir. "Diga-lhe que estou ocupado", respondeu ele, duramente, odiando-se por desapontar a criança. As horas arrastaram-se. Ricardo cancelou todos os seus compromissos, alegando que se sentia indisposto. Na realidade, já não confiava em si mesmo para se manter composto. Sempre que fechava os olhos, via o rosto esperançoso de Beatriz, o olhar observador de Carolina. Naquela noite, sozinho na sua penthouse, Ricardo serviu-se de um copo de água. Banira todo o álcool da sua casa desde que descobrira a verdade. Um anúncio sobre condução segura passou na TV e ele mudou rapidamente de canal. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Isabel. A Beatriz deixou um desenho para o Sr. João. A foto em anexo mostrava uma ilustração colorida. 3 figuras de mãos dadas, com o que parecia ser um anjo da guarda a pairar sobre elas. Ricardo deixou cair o telemóvel, as mãos a tremer incontrolavelmente. Que tipo de anjo da guarda era ele, tendo destruído a vida daquela família apenas para se esconder atrás de uma identidade falsa? O som da chuva contra as janelas transportou-o momentaneamente de volta àquela noite fatídica. O embate, os faróis a girar na escuridão, a sua fuga cobarde. "Tenho de lhes contar", murmurou ele, pela que parecia ser a 100ª vez. "Elas merecem saber a verdade." Mas cada vez que se imaginava a fazê-lo, via o sorriso de Beatriz a desaparecer, o olhar acusador de Carolina e a desilusão e raiva de Sofia. Como podia ele destruir a confiança que elas depositaram no Sr. João? Nos dias seguintes, Ricardo tornou-se um fantasma no centro.
Evitava as áreas comuns, comunicando apenas através de memorandos e e-mails. Sempre que ouvia as vozes das gêmeas nos corredores, escondia-se em salas vazias até elas passarem. Isabel notou a mudança no seu comportamento. O homem determinado e focado que construíra o Centro Esperança parecia estar a desfazer-se por dentro. Talvez devesse tirar uns dias de folga, sugeriu ela gentilmente. Ricardo apenas abanou a cabeça. Sair significava cortar o seu único contacto, ainda que indireto, com a família a quem fizera mal. Era ao mesmo tempo o seu castigo e a sua linha de vida. Numa tarde, encontrou outro dos desenhos de Carolina na sua secretária. Desta vez representava o Senhor João sentado com as gêmeas, livros espalhados à volta deles. A precisão do detalhe era impressionante. A sua postura tensa, a forma como ajustava nervosamente os óculos, até a tristeza nos seus olhos. Aquela criança via demasiado, compreendia demasiado. Um dia, Ricardo temia. Ela ligaria os pontos. Então, o seu mundo de mentiras desabaria. O peso do segredo estava literalmente a comê-lo vivo. Perdera peso, as suas roupas agora demasiado largas, olheiras profundas marcavam-se sob os seus olhos e as suas mãos tremiam constantemente. Quanto tempo? Perguntou ele ao seu reflexo uma noite, ao olhar para o espelho da casa de banho. Quanto tempo até a verdade vir ao de cima? A resposta, ele sabia, era apenas uma questão de tempo. Os segredos têm uma forma de se revelarem, especialmente aqueles que carregamos como correntes à volta da alma. Sofia observava João pela janela da sala de fisioterapia. Ele estava no jardim, a ouvir atentamente enquanto Beatriz tagarelava, enquanto Carolina se sentava silenciosamente ao seu lado, a desenhar. Havia algo na forma como ele olhava para as suas filhas, uma mistura de afeto e culpa. Ele sempre foi assim? Perguntou ela a Mariana, que estava a ajustar o equipamento de terapia. Assim como? Respondeu a assistente social, distraidamente. Tão investido no progresso das crianças, tão focado na minha família em particular. Mariana hesitou por um momento antes de responder. O senhor, João, preocupa-se com todos aqui. Sofia notou a hesitação, o quase lapso no nome. Era mais uma peça do quebra-cabeças que ela estava a montar na sua mente. No jardim, Ricardo lutava para manter a compostura, enquanto Beatriz descrevia a atuação que estava a preparar para o Festival de Talentos do Centro. Vai lá estar, não vai, senhor João? Perguntou Beatriz com os olhos a brilhar de antecipação. Eu vou tentar, respondeu ele, sabendo que devia manter a distância, mas incapaz de a desapontar. Carolina levantou os olhos do seu caderno de esboços, a estudar o rosto dele com aquela intensidade que sempre o desarmava. Parece triste outra vez. Às vezes, os adultos sentem-se tristes por coisas que fizeram de errado, disse ele antes que pudesse parar-se. Como quando eu parti o vaso da mãe e não lhe contei? Perguntou Beatriz, inocentemente. Ricardo sentiu o coração apertar. Algo do gênero, mas muito maior. A mãe diz sempre que devemos dizer a verdade, comentou Carolina, em voz baixa, voltando a sua atenção para o desenho. Mesmo quando é difícil. Ricardo levantou-se abruptamente. Preciso de voltar ao trabalho. Mais tarde, no mesmo dia, Sofia estava na biblioteca do centro a pesquisar oportunidades de emprego quando se deparou com uma revista antiga. Na capa, uma foto chamou-lhe a atenção. Um homem num fato elegante a aceitar um prêmio de empreendedor do ano. Havia algo de familiar nele. Sofia? A voz de João sobressaltou-a. Ela fechou rapidamente a revista. Desculpe, queria falar sobre o progresso das meninas, continuou ele nervosamente. A Beatriz está a sair-se muito bem no coro e a Carolina... Os seus desenhos são incríveis. Sofia estudou atentamente. A forma como ele falava das suas filhas parecia quase paternal.
E havia outra coisa, uma sensação de urgência na sua voz, como se ele quisesse dizer mais, muito mais. Por que é que se importa tanto? Perguntou ela, sem rodeios. Ricardo sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. Eu importo-me com todas as crianças aqui, mas tenho um interesse especial nas minhas filhas. Por quê? O momento estava ali, a oportunidade de confessar tudo. Ricardo abriu a boca, as palavras prontas para saírem. Mãe! Beatriz irrompeu pela biblioteca, resgatando-o sem saber. Olha o que eu fiz no ensaio do coro. O momento passou, a confissão foi engolida mais uma vez. Naquela noite, no seu apartamento, Sofia pesquisou na internet mais sobre o Centro Esperança. A maior parte da informação era vaga, mencionando apenas um benfeitor anônimo. Mas num artigo mais antigo, encontrou uma foto da grande inauguração. No fundo, parcialmente visível, estava ele, João, mas a usar um fato caro em vez das roupas casuais que usava no centro. No dia seguinte, ela observou-o com mais atenção. A forma como ele se movia pelo centro não era a de um mero funcionário. As pessoas tratavam-no com uma deferência sutil, quase inconscientemente. Senhor João! Chamou Beatriz ao almoço. Pode sentar-se conosco? Sofia viu o conflito nos seus olhos, o desejo de aceitar a lutar com algo que parecia medo. Só por um momento. Cedeu ele, sentando-se à mesa deles. Durante o almoço, Sofia notou como ele conhecia as preferências das suas filhas. Sabia que Beatriz não gostava de cenouras, que Carolina queria a sua sanduíche cortada em triângulos. Como sabe tanto sobre as minhas filhas? Perguntou ela, quando as meninas foram devolver os seus tabuleiros. Eu observo. É o meu trabalho observar todos no centro, respondeu ele, mas a sua voz tremia ligeiramente. Sofia inclinou-se para a frente. Quem é você realmente? O pânico atravessou o seu rosto por um instante antes de ele recuperar a compostura. Apenas alguém que quer ajudar. Mais tarde, Sofia encontrou Carolina a mostrar-lhe o seu mais recente desenho. Um retrato detalhado dele, mas no desenho ele usava um fato elegante, não as roupas simples que costumava usar no centro. Por que o desenhaste assim? Perguntou Sofia à filha depois. Porque é assim que ele está nas fotografias do escritório grande, respondeu Carolina simplesmente. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Que escritório grande! Que mais teria a sua filha observadora notado? Ricardo, por sua vez, estava a perder o controle da sua fachada cuidadosamente construída. Cada interação com as gêmeas deixava-o mais vulnerável, cada olhar interrogador de Sofia empurrava-o para mais perto do abismo. Senhor Moreira avisou Isabel um dia. As pessoas estão a começar a notar o seu comportamento errático. Não consigo evitar, disse ele, esfregando o rosto cansado. Elas precisam de saber a verdade. Mas não assim, argumentou Isabel. Não consigo a destruir-se no processo. Na sexta-feira seguinte, durante a atuação do coro infantil, Sofia notou como ele ficou nas sombras, com lágrimas não derramadas a brilhar nos seus olhos enquanto Beatriz cantava. O Senhor João é o nosso anjo da guarda, declarou Beatriz naquela noite, enquanto Sofia a aconchegava. Por que dizes isso, querida? Porque ele cuida de nós sem nós vermos, respondeu a criança, sonolenta. Como um anjo de verdade. Sofia ficou acordada durante horas depois disso. As peças do quebra-cabeças finalmente encaixaram-se. O homem bem vestido que lhe dera dinheiro na rua meses antes, o misterioso benfeitor do centro, o funcionário que conhecia tão bem a sua família. No seu escritório, Ricardo também não conseguia dormir. Na parede, os desenhos das gêmeas formavam um mosaico da sua culpa e redenção. Na sua secretária, o jornal do dia trazia uma pequena nota sobre o aniversário do acidente que mudara a vida de Sofia. Amanhã, decidiu ele, olhando para a foto mais recente das meninas. Amanhã, conto-lhes tudo.
Mas ele fizera esta promessa a si mesmo muitas vezes antes, e a verdade permanecia presa na sua garganta, um fardo demasiado pesado para carregar e impossível de revelar. O Centro Esperança estava quase vazio naquela tarde chuvosa de sexta-feira. A maioria dos funcionários e visitantes já tinha saído, deixando os corredores silenciosos e as salas desertas. Ricardo estava no seu escritório, as mãos a tremer enquanto tentava assinar alguns documentos importantes. Isabel insistira que ele fosse para casa descansar. Nas últimas semanas, a sua condição piorara visivelmente. Perdera peso, tinha olheiras profundas e, por vezes, parecia perder o foco a meio das conversas. Senhor Moreira tentou ela novamente. Deveria mesmo? Não posso sair, interrompeu ele, bruscamente. A Sofia e as meninas ainda estão aqui. É o último dia delas esta semana. Do outro lado do centro, na biblioteca do 5º andar, Sofia observava as suas filhas. Beatriz estava a ensaiar a sua canção para a apresentação do dia seguinte, enquanto Carolina desenhava silenciosamente. Uma pasta de recortes e artigos estava aberta sobre a mesa. Semanas de pesquisa sobre o misterioso Senhor João. Meninas, chamou ela gentilmente. Podem esperar aqui um momento? A mãe precisa de tratar de um assunto importante. Beatriz acenou distraidamente, imersa no seu canto. Carolina, no entanto, levantou os olhos do seu desenho, com preocupação no seu rosto perspicaz. Sofia manobrou a sua cadeira de rodas pelos corredores agora familiares, o coração a bater forte. Depois de semanas a juntar pistas, a confrontar funcionários nervosos e a vasculhar a internet, ela tinha a certeza. João não era apenas um funcionário. Ele era Ricardo Moreira, o bilionário fundador do centro. E havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. No seu escritório, Ricardo estava junto à janela a observar a chuva. O som de rodas no corredor fez o seu coração gelar por um momento. Precisamos de conversar. A voz firme de Sofia veio de trás dele. Ricardo virou-se lentamente. Sofia, eu? Não, interrompeu ela. Primeiro, explique-me por que é que o bilionário Ricardo Moreira está a fingir ser um simples funcionário no seu próprio centro. O sangue fugiu-lhe do rosto. Como? Não foi difícil ligar os pontos. O que é difícil é entender por quê. Por que este interesse especial na minha família? Por que a culpa nos seus olhos sempre que olha para as minhas filhas? Ricardo cambaleou até a sua cadeira, as pernas já não o suportavam. Eu tentei contar-lhe tantas vezes. Pequenos passos ecoaram no corredor. Beatriz e Carolina, preocupadas com a demora da mãe, decidiram procurá-la. O que está a tentar compensar, Sr. Moreira? Pressionou Sofia, a sua voz a tremer ligeiramente. Qual é a verdadeira razão por trás de tudo isto? Mãe? A voz de Beatriz chegou à porta. Senhor João? Ricardo levantou os olhos, vendo as gêmeas ali paradas. Carolina segurava um novo desenho nas mãos, os seus olhos a captar a atenção na sala. Por favor, sussurrou ele. Não à frente delas. Mas era tarde demais. Anos de culpa reprimida, semanas de tensão crescente, tudo explodiu naquele momento. Eu estava lá, gritou ele, as lágrimas finalmente a libertarem-se. Eu estava a conduzir naquela noite. Eu estava bêbado. Perdi o controle. Eu fugi. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, absoluto. Sofia sentiu o ar a faltar-lhe nos pulmões, enquanto as memórias daquela noite regressavam em flashes dolorosos. Não, murmurou ela, agarrando os braços da sua cadeira de rodas. Não pode ser. Mãe? A voz de Beatriz tremeu. O que se está a passar? Carolina deixou cair o seu desenho, uma imagem do Senhor João a sorrir com ela e a Beatriz no jardim do centro. Eu construí tudo isto para tentar emendar as coisas, continuou Ricardo, as suas palavras a derramarem-se como água de uma barragem partida. Quando descobri quem vocês eram, não podia simplesmente...
Tinha de fazer alguma coisa. Fugiste, sussurrou Sofia, a sua voz carregada de uma raiva gélida. Deixaste-me lá, com as minhas filhas. O senhor João é mau? Perguntou Beatriz, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Carolina simplesmente se agarrou à mãe, o seu pequeno corpo a tremer. Lamento imenso, soluçou Ricardo, caindo de joelhos. Lamento tanto, tanto. Desculpe, não é suficiente, gritou Sofia, anos de dor e luta a explodirem na sua voz. Tem alguma ideia do que passamos? Do que as minhas filhas passaram? Beatriz desatou num choro alto, confusa e assustada. Carolina permaneceu em silêncio, mas as suas lágrimas silenciosas eram igualmente devastadoras. O centro. Tudo isto, gesticulou Sofia, à sua volta foi construído sobre culpa. Não sobre compaixão, não sobre amor, mas sobre culpa. Eu sei, respondeu Ricardo com a voz embargada, mas tornou-se mais do que isso. Ao observá-las, ao conhecer as meninas, tornou-se também sobre amor. Há coisas que não se podem consertar, cortou Sofia, a sua voz agora perigosamente calma. Beatriz, Carolina, vamos embora. Mas, mãe, a apresentação de amanhã, começou Beatriz. Não vai haver apresentação, gritou Sofia, arrependendo-se instantaneamente quando viu as suas filhas encolherem-se. Mais gentilmente continuou. Não podemos ficar mais aqui, queridas. Por favor, implorou Ricardo. Não lhes tirem isto. O centro também é delas. Todas estas pessoas, estes programas, são reais, são sinceros. Como podemos confiar em algo construído sobre mentiras? Perguntou Sofia, as lágrimas agora a correrem-lhe pelo rosto. Carolina deu um passo em direção a Ricardo, os seus pequenos olhos fixos nos dele. Magoaste a nossa mãe? A pergunta simples e direta da criança pareceu uma faca no coração de Ricardo. Sim, respondeu ele, entre soluços. E nunca me vou perdoar. Beatriz pegou no desenho que Carolina deixara cair, a olhar para a imagem feliz que agora parecia pertencer a outro mundo. Mas também nos ajudaste, disse ela baixinho. Vamos, meninas, ordenou Sofia, a sua voz a tremer. Precisamos de ir para casa. As gêmeas lançaram um último olhar a Ricardo antes de seguirem a mãe. No chão, o desenho abandonado mostrava 3 figuras sorridentes, a zombar da cena que acabara de se desenrolar. Horas mais tarde, Isabel encontrou Ricardo no mesmo lugar, ainda de joelhos no chão, a segurar o desenho de Carolina nas suas mãos trêmulas. A verdade, finalmente revelada, devastara não só uma família, mas também o homem que pensava poder comprar a sua redenção com boas ações. Lá fora, a tempestade continuava, como se a própria natureza estivesse de luto pela inocência perdida naquela tarde. Sofia agarrou com força as rodas da sua cadeira enquanto saía da esquadra da polícia. Acabara de fazer algo que mudaria muitas vidas. Apresentara uma queixa formal contra Ricardo Moreira. A raiva e a dor de anos de sofrimento tinham finalmente encontrado a sua voz. A notícia rebentou na manhã seguinte. Vítima apresenta queixa contra bilionário fundador do Centro Esperança. Crime do passado ressurge. As manchetes gritavam. O caso, há muito enterrado, ressurgiu com toda a força, alimentado pela própria confissão de Ricardo e pelo testemunho detalhado de Sofia. Empresário Ricardo Moreira, acusado de condução sob o efeito do álcool e fuga após atropelamento que deixou mãe paralisada, anunciavam os noticiários. Em poucas horas, os repórteres tinham invadido o edifício do Centro Esperança, com câmaras apontadas a todas as entradas e saídas. Sofia assistia à cobertura na sua pequena TV em casa, com as gêmeas a dormir inquietas no quarto ao lado. O seu telemóvel não parava de tocar. Jornalistas famintos por mais detalhes, a perguntar por que esperara tanto tempo para se manifestar, como descobrira a verdade. Ela desligou o telemóvel após a 10ª chamada. Mãe? Carolina apareceu na porta, a segurar o seu caderno de esboços com força contra o peito.
Hoje não há aula de artes? Sofia sentiu o coração apertar. Não, querida. Já falamos sobre isto. Não podemos voltar ao centro. Mas por quê? Perguntou Beatriz com os olhos inchados de tanto chorar. O Senhor João pediu desculpa. Ele não é o Senhor João, retorquiu Sofia, arrependendo-se imediatamente quando viu a menina encolher-se. Mais suavemente continuou. O nome dele é Ricardo Moreira, e ele magoou-nos muito. No Centro Esperança, o caos reinava. Os funcionários tentavam proteger os visitantes dos repórteres invasivos, enquanto circulavam rumores de encerramento. Isabel geria a crise da melhor forma que podia, mas sem Ricardo, que se isolara na sua penthouse desde a queixa, a situação parecia sombria. Senhor Moreira, disse ela ao telefone. Precisamos de si aqui. As pessoas estão assustadas e confusas. Como está a Sofia? Perguntou ele, a única resposta que conseguiu dar. Como estão as meninas? Elas não voltaram desde aquele dia. E agora, com a queixa na polícia. O inspetor Silva liderava a investigação com vigor renovado. As provas eram agora claras. A confissão de Ricardo, os registros ocultos, as tentativas de encobrimento, tudo apoiado pelo testemunho de Sofia. Senhor Moreira, disse o inspetor, gravemente, durante o interrogatório oficial de Ricardo, após a queixa de Sofia. Compreende a gravidade destas acusações? Condução sob o efeito do álcool, causar um acidente grave e fugir do local são crimes severos. Ricardo apenas acenou, o seu advogado ao seu lado, a tentar gerir as consequências. Mas ele já não queria esconder-se atrás de tecnicalidades legais. Quero assumir total responsabilidade, declarou ele, ignorando os protestos do seu advogado. A senhora Santos tem razão em apresentar queixa. Em casa, Sofia lutava para manter a normalidade para suas meninas. Mas como se explica a uma criança que o seu herói era, na verdade, a pessoa responsável pela tragédia da sua família? A Carolina não para de o desenhar, confidenciou Beatriz uma noite, enquanto Sofia a aconchegava. Mas agora, todos os seus desenhos são tristes. Mais tarde, Sofia encontrou dezenas de esboços de Carolina. João, Ricardo, sempre com lágrimas nos olhos, sempre sozinho, sempre em tons de cinzento e azul escuro. Um retratava a cena na esquadra da polícia, como Carolina a imaginara, mostrando Sofia forte e resoluta na sua cadeira de rodas a confrontar o homem que destruíra as suas vidas. O frenesim mediático não mostrava misericórdia. Todos os dias traziam novas revelações sobre o acidente, detalhadas na queixa de Sofia. Como fora encoberto, quanto dinheiro fora gasto para silenciar testemunhas. Como o Centro Esperança nascera da culpa de um homem rico. Mas e as pessoas que o centro ajuda? Perguntou Beatriz durante o jantar, surpreendendo Sofia com a sua perspicácia. Elas têm de sofrer agora por causa do que ele fez? Era uma pergunta que assombrava muitos. O Centro Esperança tornara-se um farol de esperança para centenas de famílias. A sua origem manchada e a queixa de Sofia contra o seu fundador condenavam todo o bem que estava a fazer. Da sua penthouse, Ricardo assistia a tudo a desmoronar-se. Garrafas de água amontoavam-se ao lado de relatórios legais e manchetes de jornais sobre a queixa de Sofia. Ele não tocara em álcool desde a sua confissão, uma última tentativa de provar que mudara. As gêmeas não param de perguntar por si, disse Isabel durante uma das suas visitas. A Beatriz desistiu da atuação do coro. A Carolina não está a desenhar nada colorido. Cada palavra era uma facada no seu coração. Ricardo pegou num dos desenhos mais antigos de Carolina. Ele a ler histórias para as meninas no jardim. Parecia uma memória de outra vida, antes de a verdade vir ao de cima através da queixa de Sofia. Na escola, as gêmeas tinham as suas próprias batalhas. Alguns pais, ao descobrirem a sua ligação ao caso de grande visibilidade, afastaram os seus filhos delas. Beatriz, geralmente tão faladora, tornara-se silenciosa. Carolina mal falava. Quero voltar para o coro,
chorou Beatriz uma noite. Quero mostrar ao Sr. João que aprendi a canção toda. Quero mostrar-lhe o meu novo desenho, sussurrou Carolina, agarrando o seu caderno de esboços. Sofia sentia-se dividida entre a certeza de que apresentar queixa contra Ricardo era o correto e a dor de ver as suas filhas sofrerem. O centro tornara-se mais do que um lugar para terapia. Era uma segunda casa, uma comunidade, uma promessa de um futuro melhor. Numa tarde, chegou um envelope. Dentro, uma carta de Ricardo e um documento legal a transferir a propriedade do Centro Esperança para uma fundação independente. Compreendo a sua decisão de apresentar queixa, dizia a carta. É o seu direito e eu mereço as consequências. Não posso desfazer o que fiz, mas posso garantir que o centro continue a ajudar pessoas, independentemente do que me acontecer. As suas portas estarão sempre abertas para vocês, mesmo que eu nunca mais possa lá estar. Dias depois, em tribunal, Ricardo declarou-se culpado de todas as acusações que Sofia apresentara. O juiz, considerando o seu trabalho com o Centro Esperança e a sua confissão voluntária, sentenciou-o a serviço comunitário e a uma indemnização substancial para a família Santos. O dinheiro não vai consertar nada, disse Sofia ao seu advogado. Mas a justiça precisava de ser feita. E pode garantir um futuro melhor para as meninas. A tempestade mediática em torno da queixa acabou por acalmar, deixando vidas para sempre mudadas. O Centro Esperança, agora sob nova gestão, continuou o seu trabalho, embora o riso das gêmeas já não ecoasse nos seus corredores. No seu caderno de esboços, Carolina desenhou um último retrato. A sua mãe, forte, na esquadra da polícia, a apresentar a queixa que mudaria as suas vidas, com Carolina e Beatriz ao seu lado, pequenas, mas resilientes. No canto, uma figura solitária, Ricardo a observar de longe, com arrependimento e aceitação gravados no seu rosto, cuidadosamente desenhado. Por baixo, com a sua caligrafia infantil, ela escreveu: Às vezes a verdade dói, mas as mentiras doem mais. A sala de tribunal estava cheia naquela manhã. Lá fora, manifestantes seguravam cartazes com mensagens contraditórias. Uns exigiam justiça severa para Ricardo Moreira, outros defendiam a continuação da existência do Centro Esperança. Sofia observou da janela do carro enquanto o seu irmão a ajudava com a cadeira de rodas. Tens a certeza de que queres fazer isto? Perguntou ele, notando a sua atenção. Sofia acenou com os olhos fixos nos degraus do tribunal. As gêmeas estavam com a tia, protegidas do circo mediático em que o seu caso se tornara. Beatriz implorara para vir, mas Sofia não queria que as filhas testemunhassem aquilo. Dentro da sala de tribunal, Ricardo Moreira sentava-se ao lado dos seus advogados, parecendo ter envelhecido anos em poucas semanas. Os seus olhos encontraram brevemente os de Sofia quando ela entrou, antes de caírem para suas mãos entrelaçadas. O Estado chama Sofia Santos para depor, anunciou o procurador. Sofia manobrou a sua cadeira até a tribuna das testemunhas, sentindo o peso de centenas de olhares sobre si. Entre os espectadores, reconheceu rostos do Centro Esperança, pais da creche, pacientes de fisioterapia, alunos dos cursos de formação profissional. Senhora Santos, começou o procurador. Pode falar-nos sobre a noite do acidente? Sofia fechou os olhos por um momento, as memórias daquela noite a inundarem-na com uma clareza dolorosa. Eu estava a conduzir para casa depois de uma atuação de dança. As meninas, com apenas 2 anos na altura, estavam com a ama. A sua voz manteve-se firme enquanto descrevia o impacto, o medo, a dor. Como gritara por ajuda, ouvindo apenas o som de um carro a acelerar para longe. E como descobriu que o Sr. Moreira era o responsável. Sofia olhou diretamente para Ricardo. Ele próprio confessou. Depois de meses a aproximar-se da minha família sob uma identidade falsa no Centro Esperança. Um murmúrio percorreu a sala de tribunal. O advogado de defesa levantou-se para iniciar o contra-interrogatório.
Senhora Santos, como é que o Centro Esperança impactou a sua vida e a vida das suas filhas? Sofia hesitou. Esta era a parte mais difícil, reconhecer o bem que surgira de algo tão terrível. O centro mudou as nossas vidas, admitiu ela, finalmente. Proporcionou tratamento médico que eu não podia pagar, educação para as minhas filhas, uma comunidade de apoio. E o Sr. Moreira, mesmo sob uma identidade falsa, não mostrou ele remorso genuíno e um desejo de ajudar? Objeção, gritou o procurador. A conduzir a testemunha. Sustentada, respondeu o juiz. Reformule a sua pergunta. Mas Sofia já respondera. Sim, ele mostrou remorso. Sim, o centro ajudou muitas pessoas. Mas isso não apaga o que ele fez. Fugir, esconder-se, mentir durante anos. Na área de espera do tribunal, Isabel mostrava a Beatriz e Carolina, por videochamada, como o Centro Esperança ainda estava a funcionar. O coro sente a tua falta, Beatriz, disse ela, gentilmente. E Carolina, a tua professora de artes, guardou os teus materiais tal como os deixaste. As meninas observavam o ecrã, com os olhos a transbordar de lágrimas. A mãe disse que o Sr. João, o Sr. Moreira, fez uma coisa muito má, comentou Beatriz. Mas ele também fez coisas boas, não fez? Carolina, silenciosa como sempre, mostrou o seu mais recente desenho. A sala de tribunal dividida ao meio, luz de um lado, escuridão do outro, com ambos os mundos a colidirem no meio. De volta ao tribunal, peritos testemunharam sobre o impacto do Centro Esperança na comunidade. Estatísticas impressionantes foram apresentadas. Centenas de vidas transformadas, dezenas de programas sociais, milhões investidos em assistência gratuita. O réu pode ter agido por culpa, inicialmente, argumentou a defesa, mas transformou essa culpa em algo extraordinariamente positivo para a sociedade. O procurador contrapôs. Boas ações posteriores não absolvem crimes passados. O Sr. Moreira eximiu-se da sua responsabilidade, deixando uma família em ruínas, e só agiu quando a sua culpa o dominou. Ricardo ouviu tudo em silêncio. Quando chegou a sua vez de testemunhar, a sua voz estava rouca de emoção. Não estou aqui a pedir perdão, começou ele. O que eu fiz naquela noite é imperdoável. Fugi por cobardia e medo, egoísmo. O Centro Esperança nasceu da culpa, sim, mas tornou-se algo maior do que a minha própria redenção. Os seus olhos encontraram os de Sofia. Só peço que o centro não seja punido pelos meus erros. Aquelas pessoas, aquelas famílias, não merecem perder este apoio por causa do meu pecado. Lá fora, a comunidade do Aurora realizava uma vigília. Pessoas em cadeiras de rodas, crianças da creche com os seus pais, idosos participantes em programas de saúde, todos unidos na esperança pelo futuro do centro. Em casa, Sofia encontrou o desenho da sua filha. Beatriz desenhara o coro, deixando um espaço vazio onde costumava estar. Carolina estava a esboçar a sala de tribunal, mas de uma perspectiva única. Todos os adultos em tons de cinzento, apenas as crianças em cores vivas. Mãe perguntou Carolina, baixinho. Por que é que as pessoas boas às vezes fazem coisas más? Sofia sentiu lágrimas nos olhos. Como podia ela explicar a complexidade do coração humano a uma criança? Às vezes, respondeu ela, cuidadosamente, as pessoas têm o bem e o mal dentro delas. O que importa é o que elas escolhem fazer com isso. O julgamento durou dias. A comunicação social especulava sobre o resultado, a comunidade debatia o futuro do centro e duas meninas tentavam entender como o seu mundo se tornara tão complicado, tão rapidamente. O júri chegou a um veredicto, anunciou finalmente o juiz. Sofia susteve a respiração. Ricardo endireitou-se no seu lugar. No fundo da sala de tribunal, Isabel agarrava um dos desenhos de Carolina, uma representação do Centro Esperança, sob um céu meio tempestuoso, meio soalheiro. O veredicto equilibrou a justiça com a misericórdia.
Ricardo foi considerado culpado, mas a sua sentença teve em conta tanto a gravidade do seu crime como os seus atos subsequentes de restituição. O Centro Esperança permaneceria aberto, transferido para uma fundação independente, garantindo a sua continuidade. Não é um final feliz, explicou Sofia às gêmeas naquela noite, mas talvez seja um novo começo. Beatriz abraçou o uniforme do coro que não usava há semanas. Carolina pegou no seu caderno de esboços, virando para uma página em branco. "Posso desenhar a nossa história?" perguntou ela timidamente. Sofia acenou, observando enquanto a sua filha começava a desenhar linhas, já não a preto e branco, mas em todos os complexos tons de realidade que estavam a aprender a aceitar. 3 meses após o julgamento, Ricardo Moreira começou o seu serviço comunitário ordenado pelo tribunal no Centro Esperança. Já não como o poderoso fundador ou o misterioso Senhor João, mas como um homem a cumprir a sua pena num colete de manutenção laranja. As suas manhãs eram dedicadas a limpar, consertar e manter as instalações que construíra. A nova administração do centro, liderada por Isabel e por um conselho independente, introduziu mudanças significativas. Sinalização transparente detalhava as origens da instituição, transformando a sua história controversa numa lição sobre redenção e segundas oportunidades. Numa manhã particularmente movimentada, Sofia entrou pela porta do centro pela primeira vez desde o julgamento. Beatriz e Carolina caminhavam ao seu lado, a segurar sacos de materiais para as suas atividades. "Tens a certeza, mãe?" perguntou Beatriz, a sua voz uma mistura de ansiedade e esperança. Sofia respirou fundo, observando a agitação à sua volta. "Sim, querida. Este lugar não pertence apenas a uma pessoa. Pertence a todos nós." No jardim, Ricardo estava a aparar os arbustos quando as viu chegar. O seu primeiro impulso foi esconder-se, mas as palavras do seu terapeuta ecoaram na sua mente. Fugir já não é uma opção. As gêmeas notaram-no primeiro. Beatriz apertou a mão de Carolina, que instintivamente pegou no seu caderno de esboços, o seu cobertor de segurança durante momentos emocionais. "Senhor Moreira", cumprimentou Sofia formalmente, a sua voz controlada. "Senhora Santos", respondeu ele, tirando as luvas de jardinagem. "Bem-vinda de volta." O momento poderia ter sido tenso, mas Beatriz, com a sua capacidade única de quebrar barreiras, deu um passo à frente. "Está a cuidar das flores que eu e a Carolina plantamos?" Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Sim, elas cresceram muito desde que foram embora. Carolina abriu silenciosamente o seu caderno de esboços, mostrando-lhe um desenho recente. O Centro Esperança a renascer após uma tempestade, com pequenas flores a desabrochar por todo o jardim. O dia passou com uma normalidade surpreendente. Sofia retomou as suas sessões de fisioterapia, desta vez com objetivos renovados. Beatriz voltou a juntar-se ao coro, a sua voz a unir-se novamente à das outras crianças. Carolina regressou à sua sala de artes, adicionando lentamente cor de volta aos seus desenhos. Ricardo manteve uma distância respeitosa, mas a sua presença era sentida de formas súbitas. Um baloiço consertado, uma rampa de acesso melhorada, flores frescas na recepção. "Ele está mesmo a tentar", disse Mariana a Sofia durante uma sessão. Não por publicidade ou imagem, mas nos detalhes do dia a dia. Sofia observou pela janela enquanto Ricardo ensinava um grupo de voluntários a cuidar dos jardins terapêuticos. "As pessoas podem mudar", disse ela, pensativa, "quando escolhem enfrentar as suas ações em vez de fugir delas." As gêmeas também estavam a processar a situação à sua maneira. Beatriz escreveu uma canção sobre o perdão para o Festival de Talentos do Centro, com letras inocentes, mas profundamente comoventes. Carolina criou uma série de desenhos que mostravam a transformação do centro, do caos inicial à harmonia presente. Mãe perguntou Carolina uma noite:
Por que é que algumas pessoas têm de se magoar antes de aprenderem a fazer o bem? Sofia ponderou a pergunta da sua filha observadora. Às vezes, querida, as pessoas só percebem o impacto das suas ações quando enfrentam as consequências. Numa tarde chuvosa, um pequeno acidente forçou um encontro inesperado no jardim. Beatriz escorregou na lama e Ricardo foi o primeiro a chegar até ela. Por um momento, todos congelaram. Ricardo a hesitar em tocar na menina. Sofia, tensa na sua cadeira. Carolina a observar intensamente. Está tudo bem. Beatriz quebrou o silêncio, aceitando a mão estendida de Ricardo. Às vezes caímos, mas o que importa é levantarmos-nos, certo? A sabedoria simples de uma criança trouxe lágrimas aos olhos dos adultos. O Centro Esperança continuou a crescer. Novos programas foram introduzidos, sempre com total transparência sobre a sua gestão e financiamento. Ricardo, mesmo depois de cumprir as suas horas de serviço comunitário obrigatórias, continuou a voluntariar o seu tempo. Por que é que ainda vem? Perguntou Carolina um dia, encontrando-o a consertar um banco no jardim. Porque algumas coisas partidas precisam de mais do que dinheiro para serem consertadas, respondeu ele, honestamente. Precisam de tempo, dedicação e esforço consistente. A comunidade começou a notar as mudanças. O homem que outrora se escondia atrás do poder e da riqueza estava agora a trabalhar lado a lado com outros voluntários, a partilhar conhecimento, a ouvir histórias, a ter um impacto direto e pessoal. Sofia, ao ver a sua transformação, sentiu a sua própria cura progredir. As suas sessões de fisioterapia mostraram melhorias significativas, impulsionadas por uma determinação renovada. Não se trata de perdoar e esquecer, explicou ela às suas filhas. Trata-se de não deixar que o passado nos impeça de seguir em frente. Numa manhã especial, o centro organizou uma cerimônia de plantação no jardim. Cada pessoa presente, pacientes, funcionários, voluntários, plantou uma muda, simbolizando crescimento e esperança. Beatriz escolheu um girassol, porque eles procuram sempre a luz, explicou ela. Carolina plantou alfazema, para trazer calma nos dias difíceis. Sofia selecionou uma trepadeira resiliente que cresceria apoiada na estrutura do centro. Ricardo, a trabalhar silenciosamente num canto do jardim, plantou rosas. Tem espinhos, disse ele a Carolina quando ela se aproximou para observar, para nos lembrar que a beleza e a dor, por vezes, crescem juntas. O dia terminou com uma atuação do coro, onde Beatriz cantou a sua nova canção sobre o perdão. Na primeira fila, Sofia ouvia com lágrimas nos olhos, enquanto Carolina esboçava a cena. Um retrato da comunidade unida, cada rosto único, cada história individual, todos parte de algo maior do que eles próprios. O centro está mais forte agora, comentou Isabel a Sofia. Mais autêntico. Sofia acenou, observando as suas filhas a interagir com outras crianças, o seu riso a ecoar por um lugar que tinham escolhido não abandonar. No jardim, Ricardo continuava o seu trabalho silencioso, a plantar sementes de mudança, uma pequena ação de cada vez. Às vezes, refletiu Sofia, o caminho para a redenção não é uma autoestrada. É uma série de pequenos passos na direção certa. Carolina capturou esse momento no seu desenho final. O Centro Esperança já não dividido entre luz e escuridão, mas banhado nas cores do amanhecer, com pequenas figuras a trabalhar juntas para construir algo novo sobre as fundações do passado. O Centro Esperança fervilhava de atividade naquela manhã de primavera. Faixas coloridas anunciavam o segundo Festival Anual de Artes e Inclusão da Comunidade, enquanto voluntários corriam para os preparativos finais. No palco principal, Beatriz Santos, de 8 anos, liderava o coro infantil no ensaio final. A sua confiança natural era aparente em cada gesto. Cantem mais alto no segundo verso. Dirigia ela às outras crianças, o seu entusiasmo agora canalizado para uma liderança natural. Perto dali, no jardim terapêutico,
Carolina organizava uma exposição de arte com desenhos feitos pelos pacientes do centro. Os seus próprios trabalhos, agora mais maduros e complexos, retratavam a transformação do centro, vista através dos olhos de uma criança a crescer ao seu lado. Sofia Santos atravessou o átrio principal na sua cadeira de rodas motorizada, a cumprimentar funcionários e participantes. Como coordenadora de vários programas do centro, conhecia todos os rostos e todas as histórias. Após 2 anos de fisioterapia intensiva, recuperara uma parte significativa do movimento das pernas. 3 vezes por semana, continuava as suas sessões, agora mais de manutenção do que de reabilitação. Sofia, chamou Isabel, aproximando-se com uma prancheta. Os representantes de Chicago chegaram. Querem saber mais sobre o nosso programa de reabilitação para poderem implementar algo semelhante lá. Ricardo Moreira, que estava a aparar as rosas no jardim, uma tarefa que continuou mesmo após o término do seu serviço comunitário, levantou os olhos ao ouvir a notícia. O seu rosto, mais velho, mas mais pacífico, mostrava uma satisfação silenciosa. O modelo do Centro Esperança estava a expandir-se, tal como tinham esperado. Mãe! Beatriz correu até ela. Posso mostrar-lhes a nossa apresentação especial? Aquela sobre a transformação? Sofia sorriu a alisar o cabelo rebelde da filha. Claro, querida, mas vamos deixá-los ver primeiro o básico do centro. Posso mostrar a minha exposição de arte depois? Perguntou Carolina, baixinho, agarrando o seu sempre presente caderno de esboços. Fiz uma nova série sobre como o centro mudou a vida das pessoas. As gêmeas floresceram nos últimos 2 anos. Beatriz, com a sua energia ilimitada, tornara-se uma pequena embaixadora do centro, sempre pronta para guiar os visitantes e partilhar histórias de superação. Carolina, embora mais introvertida, documentava tudo através da sua arte, capturando nuances que a maioria dos adultos não via. Na sala de reuniões, Sofia apresentou os resultados do centro aos visitantes de Chicago. Gráficos exibiam o impacto na comunidade. Centenas de indivíduos reabilitados, dezenas de crianças com necessidades especiais apoiadas, inúmeras famílias fortalecidas. O segredo, explicou ela, é que não somos apenas um centro de reabilitação. Somos uma comunidade de cura, física, emocional e social. Ricardo, a observar discretamente da porta, sentiu o coração apertar. Fora uma longa jornada desde aquela noite fatídica do acidente. O centro, nascido da sua culpa, tornara-se algo muito maior do que a sua redenção pessoal. Durante o festival, a verdadeira magia do Centro Esperança ficou à vista. No palco, Beatriz liderou o coro numa atuação comovente sobre segundas oportunidades e novos começos. Nas paredes, os desenhos de Carolina contavam histórias de transformação, incluindo um retrato particularmente tocante da sua mãe em diferentes fases da recuperação. Às vezes ainda é difícil, confidenciou Sofia a Isabel, a observar as suas filhas. Mas ver como elas cresceram, como transformaram a dor em compaixão, isso faz tudo valer a pena. Ao final da tarde, durante a cerimônia de encerramento, algo inesperado aconteceu. Beatriz convidou Ricardo para o palco, a primeira vez que o incluiu publicamente numa atuação. Esta canção, anunciou ela ao microfone, é sobre aprender que as pessoas podem mudar e que fazer o bem é algo que temos de praticar todos os dias. Carolina juntou-se à irmã a segurar o seu mais recente desenho, o Centro Esperança, visto de cima, com pequenos pontos de luz a espalharem-se para outras cidades, como estrelas a formar novas constelações. Ricardo, dominado pela emoção, ouviu a canção de Beatriz enquanto admirava o desenho de Carolina. Sofia, na sua cadeira de rodas, sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. O público, muito cientes da história completa do centro, aplaudiu entusiasticamente. O Centro Esperança já não é sobre uma pessoa ou uma história, disse Sofia ao microfone quando a canção terminou.
É sobre como podemos transformar as nossas experiências mais difíceis na força para ajudar os outros. Após o evento, no jardim terapêutico, as gêmeas brincavam entre as flores que tinham ajudado a plantar. Beatriz trauteava a sua nova canção, enquanto Carolina dava os toques finais em mais um dos seus esboços. "Acha que conseguimos?" perguntou Ricardo a Sofia, ambos a observar as meninas. "Transformar algo tão terrível em algo bom?" Sofia ponderou por um momento, ajustando a sua posição na cadeira. "Acho que aprendemos que a vida não é sobre apagar o passado. É sobre o que escolhemos fazer com o nosso presente." No horizonte, o sol punha-se sobre Lisboa, a pintar o céu com cores saídas diretamente dos desenhos de Carolina. O Centro Esperança brilhava como um farol de esperança na cidade, os seus programas agora a serem replicados noutros lugares, as suas histórias a inspirar outros a transformar as suas próprias tragédias em força para os outros. Beatriz e Carolina, a crescer no meio desta realidade de triunfo e serviço, tornaram-se símbolos vivos de como o amor pode florescer mesmo no solo mais improvável. O seu riso no jardim provava que, por vezes, as maiores lições de compaixão vêm através dos olhos das crianças. "O próximo centro abre em Chicago no próximo mês", disse Ricardo, em voz baixa. "Eles querem que estejas lá para treinar a equipa." Sofia sorriu a olhar para as filhas. "Iremos todos. A Beatriz já está a planear ensinar o coro deles, e a Carolina quer criar uma exposição que ligue as duas cidades." O dia terminou da forma como tantos outros terminavam no Centro Esperança, com pequenos atos de bondade, sorrisos de apreço e a certeza de que, mesmo nas histórias mais difíceis, há sempre espaço para um novo começo. No desenho final de Carolina do dia, o Centro Esperança já não era apenas um edifício. Era um coração a bater no centro da cidade, a enviar ondas de esperança para onde quer que as pessoas precisassem de cura.